A gente precisa muito voltar a falar sobre o assunto do vlog passado, que é sobre questão de esforço, cansaço e o que estamos fazendo da nossa vida, o quanto devemos trabalhar, o quanto devemos nos dedicar, até onde o nosso esforço está sendo saudável, até onde o nosso esforço não está sendo saudável, qual que é essa linha tênue, enfim. É só para deixar claro que eu não tenho respostas, estou construindo o caminho, é por isso que eu estou voltando, inclusive, a falar sobre isso. Mas, o que aconteceu? Eu assino a newsletter do The Jobs, que é uma newsletter sobre trabalho do The News. Ai, não sei o que é isso. Igual uma senhorinha vai lá e dá o Google, entendeu? Ou dá um TikTok, não sei como é que fala hoje em dia. Ai, meu Deus, muito velha pra tecnologias. Mas enfim, esse momento chegou em que eu fico muito velha e falo coisas que eu falo, a geração nova não fala esse tipo de coisa, dá um Google. Enfim, durante a newsletter eles vão falar de um termo chamado gourmetização da saúde mental. Aí eu me interessei por esse tema e cliquei num vídeo. E, gente, justamente esse cara aqui, como é que é o nome dele? Diego Lemos. Não sei quem é. Vou procurar entender um pouco mais sobre o trabalho dele. Mas ele estava falando justamente sobre a questão de esforço e questão de... essa questão mesmo do esforço e do quanto você se dedica para uma coisa. E ele estava falando justamente de uma pressão, de uma cultura mesmo que tem surgido no mundo sobre a demonização do... não é do esforço. Eu até coloquei aqui, ó, tem uma colinha. Eu peguei algumas coisas interessantes que ele colocou. Ele fala que sonhar alto, sonhar mais alto, é o pecado moderno. E eu falei, meu Deus, é sobre mais ou menos isso que eu queria falar no vlog passado, que eu tava falando sobre o vlog passado. Que eu tô me sentindo muito cansada. E toda vez que eu me sinto cansada, eu me sinto automaticamente culpada. E eu percebi ali durante o vlog que essa culpa, ela tá vindo mesmo de uma pressão do mundo, sabe? O mundo tá dizendo assim, gente, precisamos trabalhar menos, precisamos nos esforçar menos. Eu acho essa palavra do esforço, ela é uma palavra que é mais minha, né? Eu que tô trazendo, tá? Pra eu não falar... pra eu não distorcer o que o cara tá falando. Ambição, esforço, tem tudo a ver com nós, pessoas que somos ambiciosas, nós mulheres que somos ambiciosas, queremos fazer... estamos sonhando alto. E existe uma cultura que tá indo contra isso, sabe? Uma cultura, a gente tá meio que indo contra a cultura, porque, como ele disse, esse termo, eu falei, meu Deus, maravilhoso, sonhar mais alto, hoje é o pecado moderno. E pode ser que você, assim como eu, também tá questionando se vale a pena, se realmente é importante, se realmente é inteligente, se realmente faz sentido pra você, se é realmente isso que você quer da sua vida, se esforçar tanto por um objetivo. Se você... porque essas são perguntas que vêm pra mim baseadas nos questionamentos que tem rolado no mundo. Será que eu não tô me auto-enganando? Eu acho que eu não preciso me esforçar tanto assim. A minha vida não precisa de tanto esforço. E antes que você chegue a uma conclusão, sonhar alto necessariamente significa trabalhar muito, porque com grandes objetivos, necessariamente vem grandes esforços, não tem como você desvincular uma coisa da outra. Se você sonha alto e você não está disposto a trabalhar muito, a se esforçar muito, desculpa. Você tem pensamento de criança, você vive no mundo de Nárnia. Você está sonhando, achando que o mundo te deve alguma coisa, que as pessoas te devem alguma coisa, que você sonha muito grande, você se esforça pouquinho e você consegue. Sinto lhe dizer. Mas não, você se sonha alto e se você quer esse objetivo, você vai precisar trabalhar muito. Porém, existe uma onda dizendo, trabalhe menos. Vá com calma, não se esforce tanto que isso não vale a pena. Você entendeu meu ponto? Você entendeu agora? Gente, se você entendeu, pelo amor de misericórdia, coloque aqui nos comentários. Ponto. Se você sonha alto, se você é ambiciosa, você vai ter que se esforçar. Segundo ponto, esteja preparada para ir contra a cultura. Esteja preparada para ir contra o que a maioria das pessoas estão dizendo. Porque o mundo lá fora está dizendo pra gente ir devagar. Só que não vai rolar. Se você tem sonhos audaciosos, se você quer fazer parte da construção do mundo, se você quer botar pra fuder, minha filha, você vai ter que botar pra fuder mesmo. Não tem esse negócio de equilíbrio. E é claro, e aí vem agora o outro ponto, assim, que talvez vai ser já como fazer isso, né? Porque
É claro que não tem como a gente viver numa rotina de trabalho, de esforço, onde não é saudável pra gente. Ok, faz todo sentido, precisamos de encontrar uma rotina saudável. Mas, aí esse é um termo que o próprio Digo, é assim que fala, né? O Digo, ele trouxe, que eu até anotei aqui, deixa eu ver onde que eu acho. Tá. As pessoas estão confundindo a ausência de ambição, e aqui eu vou pegar pra mim, falar a ausência de esforço com equilíbrio. Que encontrar uma vida equilibrada, vamos trazer aqui também uma vida saudável, é não se esforçar muito, não é ir até o seu máximo, sabe? Se dedicar, uma coisa meio hard mesmo. Parece que viver em equilíbrio é ser menos esforçada, é viver uma vida sem a emoção do trabalho pesado. Mas para nós, mulheres ambiciosas, isso não vai funcionar. A ambição e o esforço vão caminhar juntos. E repetindo do vlog passado, eu não acho, eu ainda não tenho certeza, mas assim, é só um sentimento, um feeling, que equilíbrio é a palavra certa. Eu acho que a palavra certa é realmente o desequilíbrio intencional da gente trabalhar dentro do desequilíbrio, ok, a gente vai às vezes trabalhar muito, mas a gente não deixar esse desequilíbrio sempre para um lado, mas que esse desequilíbrio às vezes vá para o outro lado para que a gente possa viver uma vida saudável. Claro que não é só isso. A gente precisa ter muito claro o porquê dessa ambição, o que exatamente a gente está buscando alcançar, o que exatamente a gente está disposta a fazer para alcançar esses objetivos, mas o que não dá é pra gente ficar se culpando porque estamos trabalhando muito, sendo que nós temos sonhos muito altos. Então, é natural. É natural que o mundo não pare pra gente e a gente vai ter que ralar muito para alcançar nossos objetivos. E só mais um ponto, que aí eu não sei necessariamente se esse ponto cabe aqui, mas é uma coisa que eu tenho sentido. É só o que eu tenho sentido, baseado assim só num feeling meu, tá? Pelo amor de Deus, baseado só num feeling meu. Nós vivemos num mundo construído por pessoas e a gente nasce num mundo posto pra nós e a gente acha que esse mundo sempre foi assim. A gente acha que porque são muitas questões, mas olha pra tudo à sua volta. Tudo à sua volta, sabe? O computadorzinho, o celular, este caderno, a roupa que você tá vestindo, tudo que você usa durante o seu dia. Começa a observar tudo que você usa durante o seu dia. Tudo isso foi construção humana, foi construção de um trabalho, de um esforço muito grande de outras pessoas que pensaram em formas de melhorar o mundo à nossa volta. Se hoje você vive no mundo X, é porque alguém ou muitas pessoas trabalharam para esse mundo existir. Muitas pessoas dedicaram muito tempo e muita energia para esse mundo existir. E eu acho que às vezes a gente se esquece disso e a gente acha que a gente não precisa mais se esforçar porque as coisas vão acontecer naturalmente. As coisas não vão acontecer naturalmente. As coisas vão precisar de esforço para continuar melhorando, para que a gente continue progredindo, continue, sabe, melhorando o mundo à nossa volta. Eu acho que não tem nada de errado em você perceber coisas que precisam melhorar no mundo e você quer se esforçar para isso. Tudo isso para dizer, o mundo que nós vivemos é uma construção. É uma construção de pessoas muito doidas que se dedicaram para fazer o mundo um mundo melhor. E não é um mundo melhor, um mundo de Nárnia, não. Às vezes é um mundo bem concreto mesmo, tipo Marie Curie, que através do seu trabalho, da sua vontade de fazer coisas pelo mundo, de melhorar o mundo, ela descobriu coisas como a radioatividade, que hoje tem um impacto muito forte no tratamento contra o câncer, ou também em procedimentos como raio-x. Não tem nada de errado em sonhar grande, e o seu sonho, e você querer que o fruto do seu trabalho seja algo bom pro mundo, e seja algo que tá melhorando o mundo. E não tem nada de errado em você querer se esforçar para alcançar isso. O mundo lá fora tá dizendo pra você não se esforçar, tá dizendo pra você não ser ambiciosa, só que pra você viver uma vida equilibrada, só que o equilíbrio não é ausência de esforço, o equilíbrio não é ausência de hard work, sabe? O equilíbrio, eu não sei exatamente o que é. Assim, de saúde, porque se eu soubesse, provavelmente não tinha surtado quando eu cansei, tá? Não tem nada de errado em querer mais, em sonhar mais, em pensar além.
E necessariamente não tem nada de errado em se esforçar mais para alcançar isso que você quer. Ponto. Obviamente, a gente tá falando aqui de um esforço saudável, de uma rotina saudável, de uma vida saudável. Necessariamente, nós temos que nos questionar se realmente todo esse esforço, qual é o impacto de se dedicar tanto, de se esforçar tanto, tem na nossa vida e especificamente na nossa saúde mental. Isso acabou me despertando uma vontade, uma lanterninha aqui para eu começar a estudar mais sobre isso, para entender um pouco mais sobre esse impacto. Mas acho que de modo geral, pelo pouco que eu sei, no que não tô querendo dar um veredito, mas se acomodar ou viver num equilíbrio sem sentido, sabe? De se confundir mesmo, equilíbrio com não se esforçar, eu acho que isso não é bom pra nossa saúde mental. Porque, de novo, coisas assim, abstratas. Mas isso não se conecta com quem somos, sabe? A nossa jornada humana, ela é uma jornada de esforço, naturalmente de esforço, de se esforçar, de se dedicar, de ir além. E eu acho que essa vida morna do equilíbrio sem esforço, desse equilíbrio, tá? Do sem esforço, do equilíbrio de ser menos, isso não combina com quem somos. Isso me lembra, quando eu tô falando aqui, isso me traz uma imagem mental de uma corredora mesmo. Porque eu acho que a ideia do esporte, a ideia especificamente aqui da corrida, vou trazer o exemplo da corrida, ela se conecta muito com quem somos, que é a questão do esforço, do ir além, do ser resistente, do ser resiliente, do ir no seu máximo, do ir com energia. Isso é quem somos. O se esforçar é quem somos. E aí de novo volta na história. O mundo em que nós vivemos foi um mundo construído por pessoas que se esforçaram, se dedicaram, e isso não tem nada de sobrenatural, isso é ser humano, isso é ser humana, isso está na nossa natureza. Falando nisso, eu lembrei aqui, toda vez que eu lembro de esforço, eu lembro desse livro aqui do Simon Sinek, Líderes se servem por último, e eu gosto muito de quando os autores, eles pegam conceitos biológicos que mais ou menos são complexos, eles tornam bem simples. E ele vai falar aqui de um jogo de hormônios que nós temos, ele vai falar de 4, mas especificamente ele vai falar aqui de 2 hormônios sobre esforço, que é o da endorfina e o da dopamina, que são hormônios que eles literalmente são recompensas biológicas por a gente ter se esforçado. E uma frase que ficou muito marcante pra mim, quando eu tava lendo o livro, eu li esse livro 2 vezes, eu acho, e eu marquei as 2 vezes, um com marca-texto, tá vendo? E o outro com uma linhazinha. Não há incentivo biológico para ficar sem fazer nada. Dentro desse contexto do recompensa e esforço, não existe um esforço, não existe uma recompensa biológica para viver uma vida sem esforço. Acho que essa vida sem esforço, fácil, sem sentido, sem... Sabe? Tipo, eu acordo e tudo é muito bom, tudo é muito perfeitinho, tudo tá sempre muito bem alinhado. Eu não tenho um desafio pela frente. Isso não combina com a nossa natureza. E eu acho que quando a gente faz coisas que não combinam com quem somos, o vazio vem. Bom, eu acho que eu dei um passinho aqui, ó, pra entender um pouquinho melhor, pra organizar um pouquinho melhor as minhas ideias, meus sentimentos do vlog passado. Quem sabe a gente volta com coisas mais concretas. Agora eu tô me preparando para uma reunião e como vai ter um boom de informações para eu falar com a Gi, eu tô anotando aqui no caderno tudo que eu tenho para falar com ela. A Gi é a nossa professora, treinadora que cuida da plataforma da Solta. Então tem bastante coisa para falar com ela. A gente tem uma reunião semanal sobre o produto e aí nesta reunião especificamente tenho muita coisa mesmo. E aí pra gente ser produtiva, eu gosto de ter um tempinho pra analisar tudo o que eu tenho pra falar. Porque eu vou pegando, colocando tudo num bloquinho de notas que tenho pra falar. Só que dessa vez tem tanta coisa que aí eu vou ter que tirar tudo do bloquinho de notas e passar pra cá. E aí uma das coisas que eu tenho pra falar com a Gi, e eu acho que ela se encaixa muito aqui no que a gente tá conversando. Porque eu vim aqui e falei, olha, temos que ser hard work mesmo, esse negócio de ir devagar, levinho, vamos prestar atenção nisso, taranana. Mas a gente não pode esquecer de observar a nossa rotina de trabalho para não acontecer o que aconteceu
o que vem acontecendo durante todos esses tempos comigo, que é do nada, eu dou uma leve surtada porque eu tô muito cansada. E simplesmente por quê? Porque eu não parei, porque eu não tive um momento de descanso, porque no final das contas, isso é a coisa que eu quero falar com a Gi, que acho que faz muito sentido aqui, é que o nosso trabalho, ele não tem fim. A gente sempre vai ter uma lista extensa de coisas pra fazer. A gente vai conversar agora sobre pontos e obviamente que a gente melhorou, mas obviamente a gente sempre vai deixar ali como listinha coisas que a gente ainda vai melhorar. A gente sempre vai ter uma infinitude de tarefas. O nosso trabalho não acaba. O que acaba é o nosso tempo. E é o tempo que a gente delimitou para o nosso trabalho, o tempo que a gente delimitou para aquela tarefa. Então, só reforçando que ser hard work não é viver só de trabalho e não é ter uma rotina não saudável. O que estava acontecendo comigo, e ainda acontece, né? Não vamos deixar no passado, não. Não é algo para ser levado para a vida. Tipo, esse é um exemplo. Não, isso não é um exemplo a ser seguido. Eu acredito que se a gente tem sonhos audaciosos, a gente precisa também ter esforços à altura, porém, se lembrar que as nossas tarefas, elas são infinitas, mas o nosso tempo não. E esse dia de hoje tá tipo, bota casaco, tira casaco. Vou botar minha blusa de novo. Oi. Oi, tudo bem? Tudo, que inveja, você de regata. Sinta, pode sentir. Mas eu tô muito tira casaco, bota casaco. Toda hora eu tô... Não, aqui é só bota casaco em cima de casaco. Dois não é um. Oi, três. Aqui, antes de você entrar, eu tava pensando assim, Giovana tá plantando a iluminação. Acho que eu vou começar a plantar uma webcam também, porque Deus me livre, parece um fantasma nesse vídeo. A experiência da reunião não tá legal, você tá conversando com um fantasma. Meu, muito louco, né? Como ator de câmera muda. Eu tenho um aluno que ele tem um webcam que parece uma câmera profissional e eu fico... Meu Deus, preciso dessa webcam. Uma dica de papelaria que ninguém me pediu, mas eu gostaria muito de ter ganhado. Eu sou a pessoa que precisa escrever pra pensar. Não sei o que acontece, eu não consigo pensar pensando, eu preciso pensar escrevendo. E aí eu acabo gastando muito papel com isso, e eu até queria comprar um tablet com uma caneta, né? Porém, caro demais nesse momento. E também o que acontece é que ficar comprando caderno fica caro demais também. Muito caro os cadernos. Aí, uma solução que eu encontrei foi comprar a folha Chamex, eu compro de 500, e vou usando as folhas avulso. Então eu pego, sei lá, um bloquinho desses aqui assim, de Chamex, coloco um grampinho, que não é grampinho, aqueles tec-tec, e vou escrevendo. Só que às vezes eu perco as folhas, porque elas ficam jogadas, às vezes eu jogo fora uma folha que era importante, fica uma coisa toda desorganizada, então eu realmente estava precisando de cadernos. E aí eu encontrei o conceito de caderno inteligente. Se você não sabe o que é caderno inteligente, eu vou falar de forma clara e não muito certa. É tipo um fichário, que você pode tirar as folhas, tá vendo? Colocar onde você quiser. E também você compra depois bloquinhos de folhas. Então você compra esse caderno que é o conceito de fichário, sabe? Pra mim é isso. Folha tem esses furinhos assim, não é tipo um furinho normal. Falei, cara, é isso que eu vou comprar. Um caderno inteligente, porque aí eu só vou comprar as folhas. Porém, muito caro. Gente, muito caro mesmo. Só o caderno com 80 folhas é tipo 100 e poucos reais. E depois você vai comprar as folhas, 80 folhas, tipo 30 e poucos reais também. Eu falei, não vai dar. Não vai estar funcionando. Encontrei um caderno inteligente paraguaio. E aí esse daqui eu acho que foi 50 reais, não sei. Ele veio com 80 folhas dessas daqui. Mas tem um problema, né? Que aí eu vou ter que continuar comprando as folhas, que também são caras. Então o que eu fiz? Eu comprei um perfurador, que se chama perfurador cogumelo. E ele perfura do jeitinho da folha, tá vendo? Eu pego a folha Chamex, que esse caderno aqui, ele é o A4. Então eu pego uma folha A4, apesar de que a folha A4 é maior, tem que cortar. Mas eu vou, perfuro, e coloco dentro do caderno. Eu literalmente tenho um caderno infinito por um preço mais acessível. A lista de tarefas tá infinita. Quer dizer, tá não, é infinita. Mas precisamos de um limite entre as tarefas.
Quer dizer, um tempo limitado para as tarefas e um tempo organizado para o autocuidado. Essa aqui sou eu falando pra mim, tá? Minha cabeça aqui, ó. Precisa ter tempo pra cuidar de você, do seu corpo, da sua mente. Um tempo de descanso, um tempo de autocuidado, ó. Assim como você se organiza pra trabalhar bastante, também tem que se cuidar bastante. Hoje eu vou fazer um treino metabólico. Jesus amado, essa meia aqui já tá na hora de trocar. Mas não vou trocar, não. Hoje eu vou fazer um treino metabólico. O que isso significa? Que vai ser um HIIT, vai ter pulo, vai ter intensidade. Eita, tô colocando tudo doido. E aí eu vou colocar um tênisinho, né? Porque de vez em quando o nosso joelho pede arrego. E vou fazer também um treino de força de superiores. Vou fazer 2. E como eu tô na vibe de tomar solzinho, também tô pensando em fazer uma caminhada ou andar de bicicleta na rua pra tomar um sol, aproveitar o sol. Disparei, né? Disparei no tempo pro descanso. Mas é aquele rolê do desequilíbrio intencional. Desequilíbrio intencional, às vezes, não pode estar só... Quer dizer, às vezes não pode estar só no trabalho. Às vezes a gente desequilibra pro outro lado também. Lembra? Tô tentando, tô testando. Bora lá. Vou abrir a plataforma da Soltamove. Eu gosto de treinar pelo celular, porém Igor está usando meu celular. Então vai ter que ser pelo computador. Eu acho pelo celular mais prático. Ai, que delícia. Ui. Ui. Ai, bora. Já estão mandando papo, ó. Toda mulher merece um descanso. Então é isso. Vamos aceitar o cansaço. Não, não é isso. Não é vamos aceitar o cansaço. Mas vamos refletir o que seria de nós se a gente não se esforçasse para alcançar nossos objetivos. A gente viveria uma vida chata, sem graça. Uma vida que não é nossa. Para nós, mulheres que sonhamos alto, temos grandes coisas para alcançar. Não vai rolar se esforçar pouco. E necessariamente se esforçar pouco, não fazer muito mesmo, não se dedicar, não ir, sabe, com aquela energia atrás dos nossos objetivos, não vai ser uma vida bem vivida. Mas pera lá também, pera lá. Que também não tô falando pra gente viver uma coisa não saudável. Porém, vamos ver o que isso significa. Nesse momento eu tô vivendo o desequilíbrio intencional, trabalhando um pouquinho menos, descansando um pouco mais. Eu tô dormindo um pouquinho mais do que o normal, tô fazendo menos atividades do que o normal, pra eu poder ter uma rotina possível e saudável. Mas daqui a pouco vem o outro desequilíbrio. Trabalhar bastante. Vamos ver como é que é isso. Eu ainda não sei se o equilíbrio é realmente possível. E se esse desequilíbrio é saudável. Vou tentar descobrir na prática, porque no final das contas, eu acho que é só assim que é possível. Se a gente quer ouvir menos a vida dos outros, a gente precisa estar muito focada em testar coisas na nossa vida e observar o que está acontecendo. Mas eu também quero abrir o espaço para saber o que você acha sobre isso, quais são suas experiências sobre o esforço, /saúde do esforço, /vida saudável. O que você acha? O que você já experimentou? Tô precisando de ajuda.